Seja muito bem-vindo à jornada Master Churras no Fogo de Chão. Aqui nós discutiremos sobre técnicas e melhores práticas para você tornar o seu churrasco fogo de chão um melhor evento. Meu nome é Moisés Costa e o tema de hoje é possível dominar todas as técnicas do fogo de chão? Bom, galera, primeiramente, o que são as técnicas de fogo de chão, né? É bom frisar porque a gente tem uma ideia, na verdade todo mundo tem uma ideia quando se fala de fogo de chão, de ser um fogo de fato no chão, né? A coisa se modernizou bastante, hoje o contexto é outro, a tecnologia está em tudo, no churrasco não é diferente, a gente hoje faz muito fogo de chão, muitas vezes com o nosso braseiro, com o nosso fogo suspenso, ou de outras formas, ou com o uso, né, de ferramentas diversas que trouxeram facilidade, né, e saindo um pouco até daquele modo rústico de se fazer churrasco que a gente sempre viu e que a gente, de certa forma, conhece, né. Então, assim, o fogo de chão é uma cocção normalmente em temperatura baixa, tá? Eh, longa, e processo de cocção longo, feito em ambiente aberto, né, com fogo diretamente no chão. Atualmente, a gente tem algumas características diferentes. Por exemplo, quando a gente faz o uso de tambor, de plataformas, onde a gente pode colocar o fogo suspenso, né, por conta do piso, dependendo da ocasião, as pessoas até falam, pô, mas isso aí já não é fogo de chão, né? Você tirou a brasa do chão, tirou o fogo do chão, mas o fogo de chão em si não dá para levar no estrito da palavra, né? Não é, a gente denomina de fogo de chão a técnica de cocção lenta, mas não porque necessariamente está no chão o fogo, né? É porque assim se iniciou a técnica pelos nossos ancestrais, né? Eles não tinham estrutura, não tinha nenhuma ferramenta, então o fogo de fato era feito no chão. Mas a ideia, né, vamos dizer assim, que compõe a técnica de fogo de chão é você fazer uma cocção, né, a céu aberto, ou seja, num ambiente onde não há controle, né, onde você não tem muito controle e que há, de certa forma, algumas adversidades, mas seria o cozinhar a céu aberto, né, o, esse modelo, esse formato denomina o fogo de chão, tá? Então, a gente está acostumado, de certa forma, eh, até pela nossa cultura, falando de Brasil, a gente sempre viu o gaúcho fazer o fogo de chão ali, né, espetando a sua costela, o animal inteiro, principalmente a costela, né, que é um corte muito tradicional na nossa cultura, né. Os gaúchos quando iam para o campo, para a lida com o gado, isso há 200 anos atrás, né, o gado ele foi, domesticado aqui, porque ele foi trazido pelos europeus, a gente não tinha esse tipo de animal aqui na América do Sul. Então, em determinado momento, esse animal veio nas embarcações e ele se tornou um animal selvagem. Então, na lida do campo, né, do gado, para domesticar esse animal, ele às vezes sacrificava um desses animais e normalmente se abatia os animais para os chefes, né, vamos dizer assim, para os senhores da época, né, e sobravam para eles as carnes mais duras, a costela era uma delas. Então, a gente tem a costela como algo característico no nosso churrasco tradicional, justamente por ser a carne, né, vamos dizer assim, a parte do animal mais disponível ao gaúcho, né, ao homem do campo, tá? Então, eh, a gente a gente está acostumado a ver em imagens, nas histórias, né, na cultura gaúcha, o gaúcho levando todo o seu churrasco para o fogo de chão, com espetos, né, espetando suas carnes e fazendo tudo ali, tá? Quando a gente muda de cultura, vai para outros lugares, a gente vai ver formas diferentes de se fazer churrasco fogo de chão, mas com o mesmo princípio, né, utilizando uma ferramenta ou outra, ou até mesmo outros tipos de proteína, né? Como eu falei, é muito característico da nossa cultura a costela, mas quando a gente vai para a Argentina, por exemplo, é muito comum a pecuária ovina, né, a gente ter o cordeiro como uma opção para o churrasco fogo de chão, tá? Então, há essas diferenças de cultura, tá? E se a gente for para outras culturas bem diferentes, a gente vai ver coisas eh, bem mais inusitadas, vamos dizer assim, mas a característica nossa aqui é essa. Então,
o fogo de chão, de certa forma, ele tem suas variedades, né? Em cada região, em cada lugar por onde passa, você vai ter formas diferentes de se fazer, tá? Eu vou passar aqui por algumas dessas técnicas, tá? Aplicadas hoje no fogo de chão, para você já, sei lá, se inspirar aí. Eu vou demonstrar uma foto aqui com uma imagem, alguma dessas técnicas, para que fique muito claro para você o que eu estou falando, tá? Às vezes, quando a gente fala de infernilho, por exemplo, as pessoas não sabem o que é. O que é um infernilho? O infernilho é uma técnica, né, trazida pela, não pelo Malman. O Malman não trouxe essa técnica, mas o fato é que o Francis Malman deu abertura para esse tipo de coisa quando ele trouxe esse tipo de conteúdo para os seus documentários, para os seus livros e tal. Então ela se tornou comum, né, principalmente aqui na América do Sul. Então a gente, quando fala de infernilho, muitas vezes as pessoas não sabem o que é. Então eu trouxe algumas imagens aqui para a gente ilustrar isso, tá? Mas eu não vou passar por todas, obviamente, até porque tem algumas que eu não conheço, tá? Mas eu vou citar aqui, por exemplo, um documentário chamado Barbecue. Esse documentário ele roda na Netflix, tá? É um documentário interessantíssimo, assim, para quem gosta de churrasco, para quem quer se interessar pelo mundo do churrasco, porque lá ele mostra as culturas do churrasco, né? E quando a gente vai para as culturas, a gente está falando de ancestralidade, assim, de coisas antigas, né? Dos nossos antepassados. E você percebe a diferença, né, de região, que como esses povos, né, essas civilizações lidavam com o preparo do alimento no fogo. Tá? Então há muita diferença. É muito legal esse documentário. Por exemplo, lá mostra na Mongólia uma técnica que eles chamam de marmota, onde eles pegam um animal pequeno, abatem esse animal, desossam ele, né, e costuram a barriga e tiram a cabeça e colocam pedras quentes dentro desse animal, e essa pedra vai promover uma cocção lá dentro, vai cozinhar esse animal. Depois eles abrem e aí se reúnem com a família ou com a comunidade ali, com a tribo, e eles vão comer esse alimento. Então é uma técnica, né, bem diferente, bem inusitada, né. Na Argentina você tem um festival anual, agora por conta da pandemia obviamente não está tendo, né, mas antigamente, até antes de 2018, tinha esse festival anual que se chamava Assado del Cuero. Pegar a vaca inteira, né, ele abater a vaca, abrir ela, desossar a vaca e aquela manta, né, de couro com carne, e inclusive manter na cabeça do animal, ia direto para uma grelha gigante e ficava ali numa altura razoável do chão, né, do braseiro, assando por horas, né, eles molhavam o couro para hidratar. Então tudo isso são técnicas que cada região, cada cultura vai trazer e vai trabalhar, mas veja que a ideia do fogo de chão está mantida em todas elas, né? Que é essa coisa da culinária um pouco, da gastronomia na brasa um pouco rústica, né? A céu aberto, usando de poucas ferramentas, poucos utensílios, tá? O curanto, né, que é de origem indígena, para quem não sabe, a gente vai falar um pouco sobre ele aqui, é um buraco, né, que você coloca os alimentos ali, com pedras quentes, brasa, forra e deixa lá por horas, num processo de cocção debaixo da terra. Então tudo isso são formas de se fazer fogo de chão, tá? Então não, cada região, cada cultura vai ter sua propriedade, tá? Então esse documentário Barbecue retrata muito bem essas culturas, essa diferença de cultura. Eu acho legal até para a gente ver o que acontece no mundo afora, né? A gente está acostumado com a nossa história aqui. A gente inclusive teve agora um resgate importantíssimo, né, da nossa cultura, do moquém, que era uma forma de se fazer assados utilizada pelos nossos índios aqui na região amazônica, tá? E esse material é um material rico que vem no livro do Caribé, um livro chamado O Barbecue Brasileiro, tá? Esse livro aqui, beleza? Ó, para os adeptos aí e para os entusiastas, um livro sensacional, um livro que traz um pouco da nossa cultura, tá? A gente está acostumado, de certa forma, a ouvir, né, falar sobre... A gente está acostumado a ouvir falar do barbecue, né, da origem da palavra americana para denominar o início do churrasco, mas o fato é que nós temos uma cultura similar ou até mais antiga, talvez, né, do que americana. Eu não diria mais antiga, mas tão antiga quanto, né, de se fazer a defumação, de se fazer a cocção lenta a partir do que nossos índios tinham na época, né, que é o moquém. O moquém é um equipamento, tá, que simula ali uma trempe, né, que o gaúcho chama, um tripé ou uma armação quadrada com
uma grelha feita de gravetos, de galhos, né? Normalmente verde, para que ela não queima, né? Não queime o alimento e pegue fogo. E nesse tipo de estrutura, o índio fazia defumação dos seus alimentos para preservação, promovia uma cocção lenta desses alimentos, né, para consumo de toda a tribo. Então a gente já tem uma história e esse livro retrata muito bem isso. É bacana a gente ter essas referências porque são nossas raízes, né? Então a gente acaba tendo a possibilidade de conhecer um pouco da nossa cultura no churrasco, tá? Sem ficar às vezes falando tanto do americano, né? A gente está vivendo um contexto do American Barbecue no Brasil que está só crescendo, e isso é legal, a gente está brasileirando, vamos dizer assim, uma cultura que também lá existe há centenas de anos, mas a gente não pode esquecer que nós também temos a nossa cultura aqui, né? Essa é a nossa história, tá? Bom, o que falaremos hoje aqui, galera, é uma oportunidade porque eu não tenho nenhum conteúdo na internet, tá? Falando especificamente de técnicas de fogo de chão, com o prisma de quem está no meio, de um assador, de quem tem uma certa experiência. Então, isso aqui acaba sendo uma oportunidade legal para a gente poder discutir e trazer um tema que para poucos ainda, né, eu diria, acho que é um segmento, um grupo bem nichado de pessoas que gostam de fogo de chão pela dificuldade que se tem nesse tipo de técnica, mas o fato é que reunir material para discutir essas técnicas hoje ainda não é tão acessível, né? Então eu tentei trazer esse compilado aqui. Então esse conteúdo aqui hoje, para quem estiver assistindo aí ou posteriormente tiver acesso ao canal, nosso canal no YouTube, pode apostar que vai ser um conteúdo que vai agregar bastante aí para você, tá? Aproveitando aqui para indicar um outro livro, esse está como base aqui do meu tripé, não posso tirar para mostrar, mas um livro do Francis Malman que para mim é uma grande referência, tá? Eu trago hoje assim as principais técnicas que eu gosto de aplicar no fogo de chão e que eu gosto de estudar sobre, eu trago da história, né, da experiência do próprio Francis Malman, tá? O nome do livro é Sete Fuegos, é um livro que traz uma explicação muito rasa, tá, sobre as técnicas que são mais utilizadas na Argentina e o livro, na verdade, é repleto de receitas do Francis Malman, feitas, obviamente, no fogo de chão. Então, é um livro bacana para quem quer explorar mais esse mundo aí, para quem quer trazer para os teus preparos, para o teu dia a dia no churrasco, novas receitas feitas inteiramente na brasa, tá? Galera, as pessoas costumam dizer que fogo de chão é uma coisa difícil, e eu digo para vocês que não é, tá? O que eu acho que devemos considerar no fogo de chão é a necessidade de um planejamento prévio, tá? Não dá para você pensar que você vai fazer fogo de chão em 2, 3 horas, como a gente faz um churrasco para as pessoas almoçarem, como a gente, né, faz um churrasco ali na grelha, né, na nossa churrasqueira tradicional, convencional. O fogo de chão ele requer realmente um planejamento prévio, ele é uma atividade que requer paciência, atenção, tá? A gente pode fazer um fogo de chão em caráter de diversão, sem muito compromisso, mas as chances de erro são grandes porque o processo lento, né, de cocção daquela carne, ela exige uma atenção, ela exige uma constância ali de calor, tá? Então, a gente percebe que muita gente se aventura e depois não repete porque realmente dá trabalho. Então, a gente acaba tendo um nicho muito pequeno de pessoas que gostam de trabalhar, de trazer para o teu dia a dia o fogo de chão, tá? Mas eu não acho que seja algo complexo, tá? Eu acho que assim como a grelha tem que ter atenção, tem que entender o processo. Eu sempre digo que quando a gente entende o processo, isso facilita para que a gente possa replicar e fazer diversos preparos com diversas proteínas em qualquer contexto, né? E o fogo de chão vai te trazer vários empecilhos sempre a falta de estrutura, a precariedade do ambiente, das condições, vai dificultar um pouco, mas quando você entende o processo, né, como eu faço uma costela, por que eu tenho que fazer essa costela dessa forma, como eu lido com um animal inteiro, que é um grande desafio também, né, na técnica do assador, a técnica de fazer um animal inteiro ali no crucifixo. Então, quando você entende o processo por trás da cocção, isso facilita mais para que você possa superar esses desafios e esses imprevistos, tá? Um exemplo claro disso foi um evento que a gente fez que eu participei junto com o Pedro Spadaro lá na Chapada, onde a gente levou um tambaqui, né, um tambaqui grande, consideravelmente grande, para o varal. Aí você pensa, pô, como é que você bota um peixe no varal, né? Então, você sabe que se você colocar um peixe no varal, até pela posição do peixe ali na vertical, você não vai ter um preparo uniforme, né? Um cozimento uniforme desse peixe. Então, o que acontece? Você pega
A gente pegou, né, como forma de improviso. Então, o que que a gente fez? Como forma de improviso, o Pedro abriu esse tambaqui, recheou esse tambaqui, tá? E enrolou ele com um barbante, né? Para que ele não abrisse e o recheio não caísse. E a gente pendurou ele no varal pela boca, como se estivesse pescando mesmo, né? Então, isso é um improviso, né? Para quem está num ambiente ali de fogo de chão, com pouca ferramenta, com pouca estrutura, e de repente se depara com esse tipo de necessidade, você tem que se virar, tá? Mas você entende o processo. É óbvio que aquele peixe não vai assar no varal. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que terminar ele, vou ter que finalizar ele num fogo alto, tá? Para que ele não queime, mas eu preciso dar uma finalizada na cocção dele. Então a gente deixou ele lá. Quando o cliente pedia, a gente dizia que ia demorar um pouquinho, a gente tirava, mas veja, ele já estava com o processo de cocção adiantado, a gente tirava esse tambaqui, removia o barbante, mantendo o recheio e levava ele para uma grelha mais alta, tá? Uma trempe mais alta do fogo, onde a gente finalizava o nosso preparo. Ou seja, tudo é questão de improviso, tá? De entender, desculpa, tudo é questão de entender o processo para que você possa lidar com esses improvisos, beleza? Acho que isso é um exemplo legal, a gente com certeza quem faz fogo de chão provavelmente se deparou com uma situação similar e teve que se virar nos 30, e eu acho que é bem por aí, né? Quando você entende o processo, fica bem mais fácil, tá? Outra coisa, galera, um detalhe importantíssimo que a gente tem que ter no fogo de chão, principalmente para que a gente não faça as coisas erradas, é não ter pressa. Eu acho que o fogo de chão é uma técnica que exige tempo, que exige paciência, como eu mencionei no começo, ou seja, a forma, o processo de cocção a gente precisa estar atento para ele, para que você possa promover a cocção adequada daquela carne, né? Enfim, a gente está lidando muitas vezes com grandes volumes de carne, grandes volumes esses que não permite que você faça uma cocção rápida, uma cocção imediata, com muito calor. Então a ideia é que você tenha ali um entendimento daquilo que está acontecendo. Essa transformação acontece por quê? Por que eu coloco uma costela e ela tem que levar tantas horas, porque tem bastante tecido conjuntivo, assim assado. Mas isso é um detalhe importantíssimo, ou seja, não peque nisso, né, em achar que você vai fazer o fogo de chão começando 10 horas da manhã, para as pessoas almoçarem. Então, esquece, o fogo de chão ele vai exigir tempo, vai exigir planejamento, tá? Eu diria até que você precisa ter muito claro na sua cabeça o que você vai servir e o horário em que as coisas vão sair. Essa é a grande dificuldade do fogo de chão. Quando a gente faz um churrasco dos moldes tradicionais, a grelha, né, o churrasco grelhado, normalmente a gente tem um processo de cocção rápido. Então você consegue ali preparar um acompanhamento e deixar a carne por último, porque para quando você terminar, finalizar a carne, você já esteja com tudo pronto e aí você sirva o teu cliente ou os teus convidados, né? No fogo de chão não. Alguns acompanhamentos vão ser mais rápidos para fazer, mas a proteína vai demorar. Então você vai precisar ter essa clareza para que você concatene tudo, né? Ou seja, poxa, a costela vai sair daqui 10 horas, não adianta eu fazer o acompanhamento faltando 8, 6 horas, porque o acompanhamento vai murchar, vai perder propriedades ali, enfim, vai passar do ponto ou vai ressecar. Então, tudo é questão de planejamento mesmo. Planejamento é uma palavra que eu diria ser uma palavra-chave dentro do contexto do fogo de chão. Você quer fazer um fogo de chão para você, para sua família, você vai fazer um fogo de chão como profissional contratado, tenha muito claro o que você vai servir e o momento em que você vai servir esses preparos, para que você possa se organizar e nada saia do padrão, nada fuja daquilo que você esperava, tá? Então essa é a dica que eu dou, principalmente uma forma correta, vamos dizer assim, de fazer o fogo de chão, é ter paciência e planejamento, tá? Bom, então vamos lá, galera. Eu vou falar um pouco das principais técnicas, tá? Além do costelão, né? O costelão a gente falou e explorou muito na última live. Quem não assistiu, vai lá no canal. Tá lá no canal a nossa live sobre como fazer uma costela fogo de chão desmanchando, tá? Lá eu dei todas as dicas, falei bastante sobre a ciência da carne, né? Processo de cocção na cozinha, que a gente tem que levar para o contexto do churrasco, não é diferente. Eu estou fazendo uma carne, o processo de cocção, uma carne submetida ao fogo, ao calor, ela tem reações, né, que acontecem, e a cozinha é uma alquimia, né? Então a gente precisa entender um pouco disso aí para poder ter uma noção clara do que está acontecendo ali no nosso preparo, tá? Bom, a primeira delas, galera, é o assador, tá? Eu vou mostrar uma foto para vocês aqui do que seria o assador. Tá aí, ó. É um tipo de
de técnica que se usa para fazer o animal inteiro, tá? É muito comum na Argentina, né? Até porque esse termo assador vem do espanhol, tá? Então é a característica de você pegar um animal, tá? E cozinhar ele e fazer um processo de cocção dele por inteiro, tá bom? Então assim, normalmente você usa um espeto crucifixo, tá? Normalmente você usa um espeto crucifixo, tá? Com 2 travessões e amarra esse animal com arame, tá? Animais muito pesados, muito grandes, por exemplo, como um porco, acima de 20, 30 quilos, a mesma coisa para um carneiro, normalmente você vai ter dificuldade que pode ser que a estrutura não suporte, né? Ele vai pesar, você vai demorar muito mais tempo para fazer a cocção, então animais desse porte normalmente você faz de outra forma, né? No caso do porco, você faz ali o porco no rolete, o porco à paraguaia, né? São técnicas também, mas que requerem um pouco mais de sofisticação, você precisa de um equipamento mais elaborado, mas o animal inteiro, o animal pequeno, mais leve, você leva para o crucifixo, você permite um assado uniforme, tá? Mas para isso você precisa ter também atenção, por quê? Porque o assador, ele vai te permitir ali que você espalme o animal no crucifixo, deixe ele inclinado, então você vai ter uma temperatura maior na parte de baixo, uma temperatura menor chegando na parte de cima. O que você vai precisar fazer necessariamente? Virar esse animal de ponta cabeça, né? E você vai precisar ficar acompanhando isso, porque imagina você ficar virando ele toda hora para você poder acertar os pontos, né? Afinal de contas, é um volume grande de carne, com texturas diferentes, né? A gente vai ter sempre a parte do meio do animal ali, da costela, a barriga, as costas, como uma região que o processo de cocção é mais rápido, e as extremidades, né? A paleta em cima e os pernis embaixo, com um processo de cocção mais lento, porque tem mais volume de carne. Então não adianta você tentar fazer uma cama de brasa ali com a temperatura idêntica, porque você vai perder essa parte do meio que vai chegar mais rápida. Então você vai ter que meio que distribuir esse calor, né? Um pouco menos de calor na proximidade aqui na parte de baixo do espeto, um pouco mais de calor normalmente com o uso de lenha para você ter um fogo mais alto, nessa parte mais distante, 60 a 70 centímetros, para você promover a cocção aqui na parte de cima, tá? Outra coisa, as pessoas colocam uma brasa no assador um pouco para frente, né? Você precisa ter alguns braseiros ali, alguns brasas incandescentes embaixo, exatamente embaixo do animal, para que você comece o processo de cocção ali no pernil, tá? E quando o animal estiver de ponta cabeça, na parte do ombro ali, né? Do shoulder ali e das paletas, tá? Então, fazer um animal no crucifixo parece simples, mas não é. Não é tão simples assim. Por quê? Porque você precisa ter atenção para o calor, se o calor está atingindo toda a região daquela estrutura, daquele volume, tá? Então o assador é uma técnica bem utilizada, se aproxima muito, né, do que a gente já faz com a costela, até porque, como vem da Argentina, a Argentina é muito comum pela pecuária de gado ovino, então lá se faz muito o cordeiro patagônico, né, que é um animal inteiro ali no crucifixo, então a gente acaba trazendo isso para o nosso contexto aqui, mas aqui, por outro lado, a gente teve o nosso gaúcho fazendo a costela, que não tinha essa pecuária de gado ovino, mas tinha ali a domesticação do gado bovino. Então, a gente tem uma outra cultura utilizando uma técnica muito similar, né, de você colocar a costela e fogo de um lado ou dos dois lados para que promova essa cocção. E a ideia é mais ou menos a mesma, né? Você vai ter uma zona de calor maior na parte de baixo da costela e menor na parte de cima, onde talvez você tenha que abrir mais o braseiro para que você tenha esse calor subindo e atingindo a parte superior da costela, tá? Então, essa é uma técnica que chegou da Espanha, tá? E veio da Europa e se difundiu para todo mundo, tá? E na Patagônia, ela é chamada de mechoui, tá? E então na Patagônia se faz muito o cordeiro patagônico, né? E aqui a gente acabou dando o nome para essa técnica de espeto de cruz, né? Um espeto de cruz. Quando a gente fala em espeto de cruz, normalmente você já sabe que é esse espeto para fazer a cocção do animal dessa forma, né? No estilo assador, tá? Um detalhe importante, galera, nessa técnica do assador é que o animal precisa estar descongelado, tá? Então, assim, muitas vezes principalmente a gente, né? Não temos o costume e a facilidade de que, como os argentinos muitas vezes têm, de na própria roça ali, na própria terra, abater esse animal, fazer a limpeza e tudo, e levar esse animal pro fogo. A gente aqui já compra esse animal abatido, limpo, né? O ideal, é o correto, tá?
Então a gente precisa ter esse cuidado, porque às vezes você compra do teu fornecedor e esse animal vem congelado. Então não adianta você levar ele congelado para o fogo, porque você vai se atrapalhar todo com o processo de cocção, né? Vai ter que rolar um descongelamento antes, e nesse descongelamento, obviamente, a parte externa já vai estar recebendo calor, já vai estar mudando a sua característica. Então pode ser que você visualmente tenha, depois de algumas horas, um animal bonito, dourado ali, bem assado, e por dentro ele está cru. Tá? E é muito comum quando a gente leva o animal um pouco congelado para o fogo de chão. Então ele tem que estar ali em temperatura mesmo, in natura, ali, temperatura ambiente, um pouco mais que temperatura ambiente, obviamente, até por conta da questão sanitária, né? Mas não congelado em hipótese alguma, tá? Outra técnica, galera, que é muito comum também, o argentino chama de parrilla porque é a grade dele lá, né? Em espanhol é grade. A parrilla tradicional do argentino a gente traz também para o fogo de chão. O argentino tem o costume de usar ela ou sobre uma bancada ou um buraco na parede. Quando a gente vê em alguma foto, nas próprias redes sociais, alguma menção, alguma imagem mencionando a parrilha argentina-uruguaia, essa é a ideia que vem na nossa cabeça. Mas a parrilha nada mais é do que uma grade, né? Uma grade móvel, onde você transporta para um lado para o outro e que você acomoda em cima de uma cama de brasa ou de um fogo para você fazer preparos mais rápidos, ou dependendo da altura dela, também assar lentamente alguns preparos, alguns alimentos, tá? Então, a gente traz essa grade, né, essa parrilha para o fogo de chão, quando você fabrica ou compra pronto já de algumas marcas que estão no Brasil. A gente está tendo muita marca se especializando nisso, trazendo ferramentas para o contexto do fogo de chão, né, para facilitar o nosso trabalho. Então, quando você pega aquela grade, aquela grelha, né, e coloca no chão, você trouxe ali a possibilidade de grelhar os alimentos num contexto onde se pratica o assado, vamos dizer assim, né? O fogo de chão é uma técnica de cocção lenta, onde você assa o alimento lentamente, mas dependendo do que você vai fazer, dependendo do que você tem em mãos e da sua necessidade, você precisa dar uma cocção mais rápida, né? Um grelhado para essa carne, e você vai usar dessa parrilha, dessas grades, tá? Então eu tenho bastante desse tipo de equipamento, e quando a gente vai para o fogo de chão aí, Brasil afora, a gente vê realmente a galera utilizando muito esse tipo de equipamento para facilitar, né, em alguns preparos, principalmente evento, quando o cara precisa fazer steaks, né, para servir mais rápido ali para os convidados, ele leva uma tramp dessa aí ou uma grelha dessa aí de chão, e ali mesmo ele faz um processo de cocção ali, um grelhado, tá, para facilitar o trabalho dele. Ó, o Márcio Costa colocando aqui, o bom é começar às 4 da manhã. A gente estava falando anteriormente dessas dificuldades que se tem de fazer o fogo de chão. Eu também concordo com o Márcio, cara. Quem gosta, realmente acorda, se dispõe, acorda cedo e começa esse processo todo do fogo de chão, que é maravilhoso, prazeroso para mim. O Ferraz falou, tá aí uma das maiores dificuldades do fogo de chão, a distância e a alternância entre braseira e lenha, e de deixar louco. Exatamente, Adalberto. Eu falei isso na live passada. Quem não acompanhou, vai lá. A gente falou um pouco dessa alternância, né? Quando utilizar a lenha, quando utilizar o braseiro, o carvão, tá? Eu gosto de usar 70%, 30%. 70 carvão, 30 lenha, e principalmente a lenha no momento inicial, quando você ainda consegue agregar valor ali na carne com um defumado, tá? Fora isso, lenha constantemente, menos fumaça no olho, isso incomoda muito a gente, principalmente porque a maioria da lenha, a maior parte das lenhas disponíveis é eucalipto, e o eucalipto é uma lenha que solta muito fumaça, tá? Então eu prefiro, às vezes, menos da metade para frente do processo, fazer só com carvão, tá? Vamos para outra técnica aqui, galera. A plancha. O que é a plancha, galera? Em espanhol é plancha, a gente aqui entende por prancha mesmo, é uma prancha de ferro, né? Uma prancha, uma chapa de ferro fundido, tá? Que promove a cocção rápida. Então, assim, eu diria que dentre as técnicas do fogo de chão, essa talvez seja a que menos se assemelha com vamos dizer assim, não seria a origem, né? Mas com a característica da técnica, né, do fogo de chão. O que é o fogo de chão? A grosso modo, é aquilo que a gente leva a uma cocção que a gente promove com tempo longo e temperatura baixa. A plancha, ela foge um pouco disso, ela é um pouco a exceção. Ela é uma ferramenta, né, uma técnica que você vai usar no fogo de chão para você preparar alguns alimentos
por exemplo, o tomate, né? Quando a gente plancha um tomate, eu preciso de uma superfície muito quente para que eu dê essa crostinha, né, dê esse grelhadinho no tomate sem que ele perca muito líquido, porque é um alimento muito sensível, tá? Às vezes você quer dar uma tostada, né, em alguma coisa, atribuir mesmo uma crostinha de queimado, né, que vai te dar ali um sabor diferente, vai te dar ali um saborzinho um pouco de queimado, assim, um pouquinho mais, não é um azedo, me fugiu a palavra agora, mas, nossa, me fugiu a palavra agora. Mas, enfim, é uma característica que eu gosto nos meus alimentos. Quando eu faço um preparo no fogo de chão, ou mesmo na grelha, dependendo do que eu estiver fazendo, principalmente vegetais, dá aquela tostadinha, né, aquela crostinha de tostado, ela atribui um saborzinho amargo. Amargo, estava esquecendo da palavra amargo. Olhei para a latinha de IPA aqui e lembrei do amargo. Ou um amargorzinho gostoso, entendeu? Então a plancha ela permite isso, tá? Então normalmente é uma chapa de ferro fundido, tá? Que vai reter bastante calor, e quando você submeter o alimento a essa prancha, ele vai tostar, ele vai grelhar rapidamente, tá? Ela é também um processo de cocção, tá? Desculpa, uma das técnicas de cocção utilizada muito no fogo de chão. Vou mostrar aqui para vocês a minha plancha que eu uso nos meus eventos, tá? Tá aí, ó. É uma chapa de ferro. Aqui, na ocasião, a gente fez um surf and turf, ou seja, a gente pegou a panceta, né, cortou ela em quadradinho, depois de pururucada, de várias horas no varal, e planchou ali junto com um camarão, tá? Aí no final você coloca ali um sweet chili, coloca alguma erva picadinha, uma salsinha, e serve isso aí pra galera. É sensacional. Normalmente tem muito êxito esse tipo de receita, tá? Que é feito, como eu falei, por meio da plancha, né? A plancha permite que eu faça essa cocção rápida. Até mesmo um steak, você está fazendo ali um grelhado, está fazendo ali um chorizo, um ancho, um steak de picanha, você leva para a plancha sem problema algum, dá um maillard nessas peças e libera quando você tem pouco espaço, tá? Eu diria até que ela substitui um pouco a tramp, né, a nossa grelha de chão, quando você não tem esse recurso. Colocou a plancha em cima do fogo diretamente, ou de uma armação baixa, né, que fique muito próximo do braseiro, ela vai esquentar logo e você tem aí mais uma opção para os seus assados, tá? Vamos partir para a próxima aqui. Próxima técnica. O infernilho, galera. O infernilho. É sempre bom pronunciar corretamente o infernilho, né? Infernilho. Infernilho. O infernilho, ele é uma técnica também já bem antiga, tá? Mas quem difundiu isso, não tem como negar, foi o Francis Mallmann, né? O Francis Mallmann, novamente, com todo o seu conteúdo, seus documentários, né, enfim, seus livros, o conhecimento que pessoas no Brasil tiveram ao ir para a Argentina. Ele teve aqui também no Prazeres da Mesa em São Paulo, acho que não com o infernilho, mas com outros preparos. Mas o fato é que o cara influenciou muito o meio da gastronomia, né, principalmente essa gastronomia mais rústica, essa gastronomia da brasa. Então o infernilho é uma técnica, como ele mesmo diz, se um fogo é bom, dois são melhor ainda, né? Que consiste no seguinte: você ter você ter dois focos de fogo, né? Um fogo vindo de cima, outro fogo vindo de baixo, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui uma foto, uma imagem do meu infernilho aqui que a gente fez, que eu tenho aqui no nosso repertório de material. Tá aí, ó. Isso é um infernilho. Eu aproveitei esse equipamento e na parte superior eu coloquei uma grelha, né? Obviamente, se a gente está fazendo um preparo ali no infernilho, vai levar bastante tempo. E aí eu preciso aproveitar esse calor, aproveitar esse braseiro. Então, em cima, a gente fez uma grelha para poder a gente ir promovendo o churrasco ali para a galera enquanto o preparo está sendo feito lá no infernilho, tá? Então, o que a gente faz no infernilho? A gente tem fogo embaixo, uma distância ali de uns 30 centímetros, colocamos o preparo normalmente envolto de sal, tá? Eu vou explicar por quê. E mais ou menos uns 30 centímetros ou 40 centímetros acima, a gente coloca outra camada de fogo, tá? Então, ali você tem que manter uma estrutura com 3 níveis, tá? Você facilmente pode fazer isso em casa. Como? Você faz ali uma estrutura de tijolos, né? Coloca ali os tijolinhos como se fosse fazer uma churrasqueira, coloca uma grelha, tijolinho, outra grelha, né? Então você vai colocar fogo no chão, colocar o alimento na primeira grelha aqui e na segunda grelha uma
até para que não caia no seu alimento ali, se for uma grelha aberta, né, uma chapa ou uma bandeja grande, né, com fogo dentro para fazer esse calor de cima para baixo, tá? Normalmente se envolve o alimento com sal, por quê? Porque o sal ele é condutor de calor. Porém, quando a gente vai fazer a técnica de infernídeo, a gente molha o sal, né? A gente usa ali o sal grosso, grosso mesmo, aí já não é um sal de parrilha, galera, é o sal grosso mesmo, você compra no mercado, e você molha, umedece esse sal e cobre o alimento, né? O alimento inteiro com esse sal, coloca numa bandeja e leva para esse forno aí a céu aberto, tá? O que vai acontecer é que logo a umidade desse sal vai desaparecer, né? Vai secar, esse sal vai compactar, né? Ele vai criar uma crosta, uma camada dura, ele vai ficar duro mesmo, tá? E em contrapartida, o alimento lá dentro vai dar uma reduzida, porque vai começar a perder líquido diante desse calor. O sal é condutor de calor, o sal vai conduzir calor para dentro, ali para dentro daquela crosta dura, tá? E em um determinado momento o sal vai desencostar dessa carne, ou seja, essa carne vai dar uma reduzida, ela vai perder líquido, aquele líquido vai virar um vapor ali dentro, tá? E por ser um vapor, ele vai ter uma cocção controlada, uma temperatura que não vai subir muito, tá? Ela vai subir até um determinado ponto. E aquela temperatura, aquele vapor vai promover a cocção desse alimento, tá? Não fica salgado demais, o sal vai deixar de passar sabor ali, né, de enaltecer o sabor da carne, e essa carne vai cozinhar ali dentro, tá? Normalmente tem que ficar esperto com o tempo, né? Então a gente sempre fala no fogo, no infernídeo, você é igual no vinho, né? Você não prevê, você constata. Então você vai ter que ter ali um feeling para falar, cara, sei lá, estou fazendo um peixe, vai uns 30 minutos, estou fazendo uma carne bovina, um corte mais duro, rígido, um peito, um, uma língua, né, como o Rômulo e o Pedro fazem muito, cara, assim, fica sensacional a língua bovina, é uma carne de textura rígida, de textura dura, então você pode deixar ali talvez uns 40 minutos ou mais. Mas isso é feeling, isso é teste, isso é prática, tá? Terminou, você vai puxar, vai quebrar esse sal, essa camada de sal compactada, dura, essa crosta que se formou, e você vai ter acesso ao alimento ali cozidinho, macio, molinho, tá? Então essa é uma técnica muito interessante de se fazer, de se testar. Você consegue fazer isso na sua casa tranquilamente, na própria churrasqueira, né? É só você fazer um rearranjo ali, tem fogo de baixo, você bota uma grelha no meio, coloca esse alimento ali envolto de sal na bandeja, e aí na sua grelha superior você bota as bandejas ali, e até essas bandejas de alumínio, galera, que vende no mercado, barata, essa grandona, e coloca brasa dentro dela, pedaço de lenha com fogo, e faz assim, promove esse calor de cima para baixo para você poder ter essa experiência e ver o quanto muda, o quanto o alimento fica saboroso, ele cozinha ali no próprio líquido e tal, é muito interessante, tá? Normalmente indicado para alimentos delicados, né, proteínas mais delicadas, assim como proteínas mais rígidas, né? Você faz desde um salmão, um peixe ali, um pargo, até uma língua bovina, como a gente mencionou aqui agora, tá? O fato é que a técnica ela não agride a proteína, né? E diferente de outras técnicas que você está muito próximo do fogo, se você não observar ali, o calor sobe e queima. O infernídeo ele tem ali um controle sobre a temperatura quando ele está envolto no sal, tá? Então ele não agride a proteína. E aí, cara, não tem coisa melhor, galera. Você tirar o peixe ali e ele tá ali, ó, saboroso, molinho, macio, tá? Então testem aí essa técnica em casa que vocês vão gostar, beleza? Bom, uma próxima técnica que eu acho que é uma das mais versáteis dentro do contexto de fogo de chão, galera. Deixa eu só ver aqui os comentários da turma. Nessa técnica, a proteína não absorve mais sal que a tradicional cama de sal no forno. Adalberto, ela não absorve pelo seguinte, no forno você vai ter ali uma cocção um pouco úmida, então você vai ter o sal, de certa forma, em contato com a proteína, né? E ele vai derreter ali, então ele pode realmente ir penetrando na carne ali e acabar salgando mais a carne. No infernídeo é muito rápido, assim, o calor é muito intenso, o calor de cima para baixo, de baixo para cima é muito intenso. Aquela camada de sal que está em volta do alimento, ela vai compactar imediatamente, assim. Quando você coloca a bandeja com sal lá no infernídeo, cara, não dá um minuto, você já pode bater lá que o sal já endureceu. Ele vai endurecendo de fora para dentro e vai tornar ali é igual argila, cara. Ele vai ficar compacto, assim, entendeu? Então ele vai deixar de passar sabor para esse alimento. É óbvio, né, que a parte de baixo do alimento que está em contato constante com esse sal lá embaixo, porque
por mais que se crie essa crosta, o alimento continua perdendo líquido internamente, né? Ele está no processo de cocção. Quando ele perde líquido, expulsa esse líquido, o líquido vai para onde? Para baixo. E esse líquido embaixo vai fazer com que esse sal ali embaixo esteja sempre um pouco mais mole. Então ali talvez salgue um pouco mais a sua carne. Mas no geral, como um todo, ela não vai salgar como você está pensando, não, tá? Ela não vai, a proteína não vai absorver esse sal todo, não, beleza? Ah, bacana, vamos continuar aqui então. Bom, galera, o varal, para mim, como eu acho que é uma das técnicas mais versáteis, tá? Por quê? Olha a goela. Galera que tá entrando aí no Instagram, vamos lá pro YouTube. Por que eu acho? Então, vamos lá. O varal, para mim, vai ser uma das técnicas mais versáteis. Por quê? Porque, cara, o varal dá para você fazer praticamente tudo, né? Desde cortes menores, onde você pode ali no varal ter uma grelha, né, baixa, até cortes maiores, onde você vai deixar pendurado ali e vai mudando esse corte de posição para que ele tenha contato com aquele fogo brando. Você tem eu diria uma boa variedade de formas de se fazer cocção no varal e de levar alimentos para o varal, tá? Então eu acho que ele é de fato uma técnica muito versátil. Além de aproveitar o fogo do todo o resto que você está fazendo, né? Quando você tem ali um assador, uma costela, uma grelha de chão ali, uma panela em cima de uma grelha de chão, preparando algum caldo, alguma salmoura, né? Você pode fazer por cima de tudo isso um varal, né? Ainda que seja improvisado, com bambu, com madeira, com uma estrutura de ferro mais ampla que permita você trabalhar com essas coisas com facilidade sem te atrapalhar. O fato é que o varal ele vai aproveitar o fogo que já existe para você poder pendurar proteínas, alimentos e aproveitar esse calor, essa cocção, esse calor para fazer essa cocção, tá? Então eu acho que realmente é uma das técnicas mais versáteis hoje no fogo de chão, tá? O varal você pode usar frango, né, aves de um modo geral. É bom que se enfatizar, galera, que mais uma vez é uma coisa que não tinha por aqui, né, até muito tempo atrás. A gente viu uma explosão dos varais, do varal aí, por exemplo. Eu tô assim, acompanhando esse mercado desde 2016. Naquela ocasião já tinha gente fazendo aqui no Brasil bastante essa técnica, né? Que, mais uma vez, foi difundida muito pelo Francis Mallmann. Então, você tem várias possibilidades dentro do varal, e uma das pessoas que começou a fazer isso aqui no Brasil foi o Diego Belda. Tá? O Diego Belda trazia para o varal as aves, ou seja, aquela ideia da gaiola, né, de fazer ali um formato de varal meio que se fosse uma gaiola e colocar as aves penduradas ali, um negócio até meio temático assim, mas que de certa forma era muito prático e muito eficiente. Então, hoje eu adoro fazer frango no varal. Eu acho que o frango no varal, cara, é uma coisa sensacional, assim, o sabor do frango, a galera que faz meu curso aí sabe, e quem tá aqui no mercado hoje fazendo isso, seja nos eventos, seja onde for, percebe o quanto agrega valor para o frango quando a gente leva ele para o varal, né? Aquele processo de cocção lenta, onde você consegue rechear bem o frango para reter líquido, aquilo ali vai dando um sabor, né? A própria lenha que está queimando ali, que está defumando de certa forma indiretamente o teu frango. Cara, o varal é sensacional, assim. Então eu faço hoje aves no varal, vegetais, cortes médios, né? Por exemplo, um hack de prime suíno, um pernil, uma paleta de cordeiro. São opções que eu posso levar para o varal, tá? Vou mostrar para vocês aqui uma imagem do meu varal aqui, para vocês terem uma ideia aí, quem não... Eu acho que todo mundo já deve ter visto um varal, obviamente, mas veja só, né? Na foto de trás, um evento que a gente fez, onde a gente pendurou alguns vegetais, o frango, né? E na foto da frente aí foi o último curso, onde a gente colocou as pancetas, né? As pancetas penduradinhas no varal. Fizemos ali uma grelha suspensa para deixar mais alto do que as grelhas que a gente tinha de solo, para fazer a morcídia, né? E outros preparos, enfim, tá aí uma excelente opção, tá? Eu gosto demais do varal, acho uma técnica muito versátil que permite fazer muitas coisas, né? Já vi a galera até pendurando costela no varal. Cara, é realmente possível fazer muita coisa e o varal te dá essa amplitude de opções.
Então, assim, você pode ter varais de diversos tamanhos. Eu sugiro, tá? Sempre que eu já fiz alguns equipamentos, já vi e já fiz churrasco em alguns equipamentos, e eu sempre acho o seguinte: o varal não pode ser muito fino, tá? Porque a ideia é que você aproveite o calor. Então você precisa ter, se ele for muito fino e você tiver um alimento que está um pouco mais alto, ali uma altura média de 1 metro e pouco, né? Você vai ter dificuldade se você não tiver amplitude de calor. Então, por exemplo, você faz um varal de 50 centímetros, 60 centímetros, você tem uma área útil de cocção bem pequena, muito pequena. Se você observar um varal, né? Vamos lá, um varal está aqui, as pernas do varal. Se você colocar alimentos muito na linha desse limite vertical do varal, esse alimento está prejudicado, ele não vai ter uma cocção chegando ali com eficácia. Então você precisa ter uma zona de calor mais ampla para você usar a zona útil desse varal que vai estar reduzida. Então, eu acho que um varal, o meu varal, por exemplo, tem 1,60 m por 80 m. Eu acho uma medida legal. Talvez um pouco menor que isso aí ainda fique bacana. Menos que isso, eu acho que já compromete. Tá? E aí você vai ter varal gigante aí, galera com 2 metros por 2 de varal. Enfim, aí vai muito da estrutura que você quer montar, da disponibilidade de espaço para você guardar esse tipo de coisa. Tá? Mas o varal, para mim, é uma opção muito, muito versátil para o fogo de chão. Tá? Outra técnica do fogo de chão que eu gosto bastante, isso aqui foi também ensinado aqui pelos nossos gaúchos, tá? E trazido também da Argentina, é o rescoldo. O que é o rescoldo? O rescoldo é você usar aquele restinho de brasa que vira pó, né? Quem aí já participou da fogueirinha de São João e chegou no quintal no dia seguinte, tava lá aquele pó cinza, né? Ainda quentinho, morno, ideal para você colocar um vegetal ali, uma batata, alguma coisa assim. Então, isso ali é o rescoldo, né? A gente começa a fazer o nosso processo de cocção das proteínas no fogo de chão, com uma costela que começa horas antes, e você já tem ali, depois de umas 3, 4 horas, umas 2, 3 horas de fogo, de queima de lenha, ou até mesmo do carvão, você já tem ali um pozinho suficiente para você fazer um rescoldo, né? Então ali você já pode começar a introduzir alguns alimentos, uma abóbora, tubérculos de modo geral, que são vegetais mais rígidos, mais duros, né? Para você poder fazer esse processo de cocção lenta, tá? Eu não recomendo que se leve vegetais mais sensíveis, como uma abobrinha, como uma berinjela, porque isso aí você pode cortar rapidamente e grelhar e vai estar pronto. Mais uma cenoura, uma batata doce, uma batata inglesa, né? A abóbora, esse tipo de vegetal, você pode levar para o rescoldo e aproveitar esse pozinho ali para ir dando essa cocção lenta para o teu alimento, tá? Ah, eu tenho pouco tempo, beleza. Não vai ser como deveria, mas você pode envolver de alumínio e jogar também ali perto da brasa, aí com o alumínio protege mais, você pode até ir mais perto do fogo para acelerar esse processo de cocção e amolecer o teu vegetal. Mas se tiver tempo, eu acho até que você preserva mais o sabor do alimento, né? Porque quando você envolve ele de alumínio, você está promovendo um cozimento, porque ali vai sair o líquido, né? Óbvio que o vegetal tem líquido internamente, vai rolar um vapor e ele vai cozinhar dentro do alumínio. Quando você leva ele para o rescoldo, não, ele vai assar lentamente ali, né? E internamente ele vai ocorrer uma cocção com o próprio líquido daquele alimento. Então ele vai ter uma cocção diferente, um assado diferente, vai preservar, vai ter mais sabor. Ah, beleza, vai sujar? Não tem problema. No final você tira do rescoldo, você viu que os vegetais estão molinhos, você retira, espera esfriar um pouco, lava e corta e pode passar um azeite e finalizar na grelha para dar aquela tostadinha, para dar aquela grelhadinha no seu vegetal. Você vai ver que vai ficar perfeito, tá? Então, a técnica de rescoldo, eu uso bastante também, tá? Para os meus preparos de fogo de chão, tá? Bom, galera, por último, a gente vai falar um pouco do curanto. Não sei se vocês todos conhecem o que é o curanto. Ó, vamos lá para a galera aqui, ó. O frango é uma delícia, Gabriel Lima. Isso aí, cara. Eu não entendo nada de churrasco, mas já estou aqui com água na boca. Vanderlei Nunes, cara. Meu irmão, é isso aí, Nunes. Churrasco é tudo de bom, meu brother. Bom, o Adalberto falou, com um varal de 1,60 m por 80 m, qual seria o raio de tamanho do fogo do chão para ter calor suficiente em todas as extremidades?
Você pode preencher, Adalberto, toda a base do seu varal, né? Praticamente você pode forrar de carvão, na parte em que você puder colocar a proteína mais alta ali, de lenha, na verdade. Resumindo, você pode usar tanto lenha quanto carvão, tá? E aí você vai ter que ter um cuidado com a altura, né, dessa proteína, você vai ter que sentir ali mesmo, cara, 8 segundos de mão, 10 segundos de mão eu tô assando, 3 segundos de mão eu tô grelhando, tá? Mais alto do que isso é uma cocção muito lenta, talvez para o vegetal vale a pena você preservar ele ali, mas para uma proteína já não, porque ela vai murchar, né, não tem calor suficiente para ela ir mudando sua característica. Então, a altura, né, a intensidade de calor você vai controlar, mas você pode usar a brasa em todo o raio ali do seu braseiro, em toda a circunferência dele ali, tá bom? Até mesmo ultrapassar, se você tiver com o varal em cima no chão, literalmente, né, você pode até ultrapassar os limites dele para que você tenha mais eficácia ainda nos preparos que estão pendurados. Por exemplo, quando você tem que encher o seu varal de coisas, né, vai ficar repleto de coisas, pô, tu quer colocar tudo lá, às vezes você passar um pouco das extremidades com carvão, com calor, com braseiro, vai facilitar o teu preparo, tá? Vai facilitar o teu trabalho, beleza? Bom, galera. Indo aqui por último, para a nossa última técnica, que é o curanto. O que é um curanto? Curanto, cara, é uma técnica milenar, tá? Muitas civilizações já utilizaram, né? Inclusive nesse documentário que eu mencionei no começo da nossa live, o Barbecue no Netflix, ele fala um pouco da história do curanto, tá? E consiste no seguinte: você tem um buraco onde você, de certa forma, promove uma cura daquela terra, né? Você coloca calor, coloca fogo para aquele barro compactar, né? A terra que estava úmida ali se ressecar, as paredes ficarem mais sequinhas, você gera uma cura, vamos dizer assim, no buraco, né? E você queima pedras, joga pedra quente lá dentro e vai fazendo camadas com lençol e folha de banana, por exemplo. Tem muitas civilizações, tem muita gente que usa isso até hoje, né? Folha de bananeira, você vai colocando seus alimentos ali. Normalmente você vai colocando camadas de vegetais, né? De abóbora, legumes de modo geral. Coloca carne, peças grandes de carne, paleta, pernil, enfim. E você vai montando esses alimentos ali nas camadas de tecido, né, ou pano mesmo, ou bananeira, folha de bananeira, e vai colocando mais pedra quente e vai fazendo ali um buraco, um forno, né, dentro do chão, e depois você cobre isso com terra e deixa por diversas horas ali, e aquela pedra quente ali no fundo do fogo, debaixo do chão, vai promover um processo de cocção, vai ter um calor subindo ali, que vai cozinhar por inteiro todos esses alimentos, e ao final aí, muitas vezes se faz de um dia para o outro, 18 horas, e você vai te remover tudo, tirar os panos e vai puxando ali as armações que você fez, e você vai ter ali um alimento feito no chão, uma forma bem rudimentar, né? Então o curanto, pouca gente, eu particularmente nunca fiz, tá? É uma técnica que eu já vi fazer, mas nunca fiz. Espero ter a oportunidade de fazer isso aí uma hora. Mas é uma coisa assim que deve ser muito saboroso, né? A carne, o que advém daquela forma de cocção, daquele tipo de preparo, tá? Bom, resumidamente, galera, é isso daí. A ideia hoje era passar por essas principais técnicas que compõem o fogo de chão. Ou seja, eu diria para vocês que tudo que eu mencionei aqui, você consegue fazer qualquer coisa, tá? Com exceção de um boi inteiro. Um boi inteiro vai exigir uma estrutura maior, mas o fato é que o que você quiser fazer no contexto do churrasco, com todas essas técnicas que eu mencionei aqui, você consegue fazer no fogo de chão. Valeu por vocês terem ficado até aqui, até o momento comigo, tá? Um abraço!